todos e a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para dar início ao santo e abençoado culto ao Senhor, amém? O Senhor já está neste lugar. O salmista nos ensina no Salmos 34: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Bom é louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele. Que louvores novos a Deus possam sempre estar na sua boca e que você possa ter prazer em adorar a Ele. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos diante da Tua presença, primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes, Pai. Nós estamos aqui com um pensamento em mente: engrandecer o Seu nome, louvar a Ti, ouvir a Tua palavra, Pai. Que a palavra de hoje possa tocar em nossos corações e que nós possamos mudar, Pai. Que o Senhor possa vir neste lugar e descer com peso da Tua opinião sobre cada um daqui, Pai. Porque o Senhor é Deus do impossível e o Senhor não desiste o Senhor não desiste de seus filhos, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos ama de uma forma que nem você não irá nos amar, Pai. Perdoe nossos pecados. Nós somos tão falhos diante de Ti, Pai. Nós somos tão ingratos, porque o Senhor nos dá tantas coisas e muitas das vezes nós nem percebemos, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos deu, há de nos dar, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigada por cada vida que está aqui, Pai. Que elas possam ouvir a Tua palavra, que possam guardar a Tua palavra no coração. Que elas não necessitam, elas não têm necessidade de sair daqui felizes com a palavra. Elas têm que sair daqui incomodadas, porque quando elas saem incomodadas, elas saem no sentimento que precisam mudar algo na vida delas, Pai. Que elas possam sair daqui com esse sentimento, querendo mudar mais e mais e mais para somente agradar a Ti, Pai. Traga todas as pessoas que estão por meio de segurança, Pai, como o Senhor trouxe cada um de nós, Pai. Muito obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui e que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam querer permanecer na Sua presença e nunca sair dela, porque bom é engrandecer e louvar a Ti e estar diante dos Teus pés. Amém. Amém. És aquele que me sustenta, que me levanta, aquele que vem em meu favor. O meu Deus é o Deus impossível, o Deus que ressuscita mortos, que cura cegos. Aquele que vem em meu favor, a esse eu adoro. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não quer se abrir. Então, uma vez, quando tu diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer.
prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. 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 Deus do Levante a sua mão, meu amado. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Promessa
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sabemos que vai, Senhor, suas promessas podem ser cantadas. Palavra, Senhor. Amém. Vamos ouvir os recadinhos. Atenção! Como prevenção à nossa saúde, crianças e adultos devem utilizar máscaras. É restrito o uso do celular durante o culto. Não coma nem tome bebidas dentro da igreja. Colabore para que a voz de Deus seja claramente ouvida. Ele passe amor sem fronteiras. Amém. Colaborem com os recadinhos, por gentileza, para que nós possamos ouvir a voz de Deus aqui. Amém? Pode acender as luzes, por favor. Amém. Boa noite a todos, vocês que estão em casa, sejam bem-vindos, vocês que vão ouvir depois o nosso culto, também sejam abençoados pela palavra do Senhor que será pregada neste lugar. Amém? Hoje já está convidando a Tatiana, que vai trazer a palavra essa noite. Amém? Pode ir vindo para a gente poder orar por você. Já passou, já ligou o microfone. Amém? Vamos orar pela vida da Tati, para que ela seja canal de Deus para as nossas vidas essa noite. Senhor, nós te louvamos por podermos estar em Tua presença mais uma vez para te agradecer e te agradecer e para declarar que só Tu és o Deus adorado de nossas vidas, ó Pai. Senhor, que não seja nada da Tua filha, mas que ela seja o canal de Ti neste lugar para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, use a Tua filha conforme o Teu querer e a Tua vontade, fale aos nossos corações para que saiamos daqui com o coração cheios da Tua presença e do Teu amor e da Tua verdade. Fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas acima de tudo aquilo que Tu precisas falar e que precisamos de Ti ouvir. Que nós louvamos ao Teu santo nome aqui neste lugar e que todas as vozes se calem agora e somente a Tua voz seja ouvida em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Cumprimento o Deus, Pai Senhor. Amém. Privilégio nessa noite, né? Nós podemos estar aqui, glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra, o nome daquele que é digno de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos gostariam de estar aqui nesse momento? E não pode, né? Estou vendo que enquanto eu não deixar o culto cair hoje, não vou sossegar. Mas, quantos gostariam, né, de estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e não pode? É um privilégio da parte do Senhor para que eu e você possamos estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias, ficar de pé em frente à palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios.
1 Coríntios 3. Versículo 16. Vou ler para não tomar muito tempo, amém? O título, o Senhor fala assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Versículo 16. Não sabeis vós que sois é templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito que ele apanhou os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Amém? Vamos orar por essa palavra, amém? Soberano Deus e Altíssimo Pai, neste momento, Senhor, uma vez mais nos colocamos diante de Ti, para Te agradecer, meu Deus, a oportunidade de estarmos aqui. Meu Pai, que através dessa palavra, Senhor, vidas possam ser impactadas. Que através dessa palavra, meu Senhor da glória, a palavra que vivifica, a palavra que modifica, a palavra que transforma, a palavra que liberta, Senhor, venha ser, meu Pai querido, como algo maravilhoso, Senhor, em nossos corações. Que tudo aquilo que nos impede de ouvir a palavra, que tudo aquilo que nos impede de receber a palavra, Senhor, vai jogando por terra agora, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos honra, Senhor, nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém? Podemos nos assentar. Eu confesso, assim, dos irmãos, que eu estou muito alegre de estar aqui. Amém. Porque nesta noite o Senhor vem falar para mim e para você. Deus vai te levantar mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que tem a esperança, né, de saber que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Da mesma maneira, louvado seja o nome do Senhor, que aqui no versículo 16 o Senhor fala: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Se a palavra do Senhor está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor pergunta para mim e para você nesta noite: como que está a casa do Senhor hoje? Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem para apresentar para o Senhor hoje? Como é que está a sua casa? Se o seu corpo, só que o Senhor, Ele não fala o corpo ou a matéria, o Senhor fala o coração, Ele fala o Espírito, Ele fala a mente. Se é o templo do Espírito dele, como que você está nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no 17 o Senhor fala: se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O Senhor, Ele tem, nós somos todos iguais perante ao Senhor. Eu consigo entender que se nós somos todos iguais diante do Senhor, imagina como o Senhor fica quando nós maltratamos o nosso irmão. Se a palavra de Deus fala que o casal é uma só carne, um só espírito, imagina como o Espírito Santo de Deus fica quando um casal dorme brigado. Imagina como o Espírito Santo de Deus fica quando os irmãos se maltratam entre si, quando os filhos não honram pai e mãe. Se somos todos iguais, o Senhor nos vê como um só Espírito. Como que Ele não fica? A palavra do Senhor vem dizer para você nessa noite, para que nós possamos nos despertar na terra. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que dar o de melhor. Sabe por quê? É bem fácil, é bem verdade que é fácil quando nós queremos cuidar daquilo que já está prontinho. Porque se nós somos templo do Espírito Santo, se o Senhor vê todos nós iguais, então se nós somos todos irmãos, é só a gente que está aqui na igreja? E os que estão lá fora? Alguém sabe me responder? Eles são diferentes se o Senhor fala que nós somos todos iguais? Vocês conseguem entender a tristeza do Espírito Santo de Deus quando a gente negligencia
Porque é bem fácil quando nós estamos com um problema, eu te ligar e falar assim: fulano, você não veio hoje, você não veio faz tempo. Mas eu acredito que difícil é você sair do seu lugar e ir atrás e saber o que está acontecendo. Porque se nós somos todos iguais, nós não podemos negligenciar o templo do Espírito Santo que somos nós. Eu consigo entender, igreja, que quando o Senhor fala que nós somos todos iguais e que nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor, Ele quer dizer que nós temos que cuidar de onde o Senhor habita. E o que você tem guardado dentro do seu coração nesta noite? Você tem liberado perdão? Você tem pregado tudo aquilo que você tem vivido? Porque é bem verdade que quando nós estamos passando por uma prova, a gente acha que só porque aquela prova está doendo, se alguém te fala a paz, a gente não quer responder, porque a gente fala que não está em paz. Então o Espírito Santo de Deus, porventura, também não estaria? É dessa maneira, será? E nessa noite o Senhor, Ele nos convida a gente a cuidar do templo do Espírito Santo. Assim como a carne também precisa de descanso, a alma também precisa. A alma precisa do tempo do refrigério, do tempo de buscar, do tempo de clamar e do tempo de orar e do tempo de buscar, para que nós possamos suportar os tempos difíceis. Que nós possamos nos amar uns aos outros, para que nós possamos ser exemplo, para que nós possamos dar testemunhos que nós somos iguais e que nós somos templo do Espírito Santo. Igreja, você já pararam para pensar quando assim, por algum motivo, porque a palavra do Senhor fala que para Ele não existe nem pecadinho e nem pecadão. A palavra do Senhor fala que, como eu já havia dito antes, nós somos todos iguais. E se nós somos todos iguais, imagina o quanto nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando a gente conta uma mentira. Quando a gente testifica com algo que não sabemos. Aí a gente está querendo dizer que o Espírito Santo de Deus age com mentira? Pois nessa noite, igreja, o Senhor convida eu e você a começar a se examinar, para que nós possamos ver a glória futura. A palavra de Deus fala que o reino do céu é tomado à força. E se nós somos templo do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus vivifica. E qual é a bagagem que nós temos levado? Qual é a bagagem que nós temos vivido? É verdade, igreja, que ultimamente a gente tem vivido tempos difíceis, muito difíceis, aonde é difícil adorar, aonde é difícil buscar, aonde é difícil consagrar. Mas se a nossa carne é templo do Espírito Santo, se nós somos templo do Espírito Santo, o que você tem cuidado? O que você tem feito para cuidar do seu templo? O que você tem feito para se resguardar para o Senhor, para que você possa ter um depósito, para que nos dias que vêm, os dias maus, louvado seja o nome do Senhor, a gente possa ter depósito para suportar os dias ruins. A gente negligencia o Espírito Santo de Deus quando a gente não perdoa, quando a gente não renuncia, a gente negligencia o Espírito Santo de Deus quando a dor do nosso irmão não nos compadece. Porque se nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos, a minha dor não devia doer em vocês? E a dor de vocês não deveria doer em mim? E se nós não estamos agindo, igreja, dessa maneira, nós estamos negligenciando o Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito, ele também é a igreja. Não é assim só individualmente, eu e você. Nós somos um corpo, nós somos um conjunto. E nós somos a igreja. E um pastor, ele consegue fazer o culto sozinho? Ele não precisa dos membros? E os membros precisam de quem? Um do outro. E nessa noite, igreja, o Senhor está falando sobre o corpo do Espírito Santo. Como que está o corpo do Espírito Santo? O pastor consegue carregar a igreja sozinha? Assim como quando nós temos um problema, a gente não fica aflito, vamos correr, meu casamento entrou em crise, meu filho está me dando problema, a gente não quer ir correndo para conversar com a pastora, com o pastor, que está se passando tal coisa na nossa vida. E assim ele também precisa dos colaboradores da obra para que o corpo do Senhor possa sempre ficar de pé. A igreja também é o corpo, é o templo do Espírito Santo. E às vezes a gente acha
A gente acha que a gente cumprimentado uma paz do Senhor, a gente acha que cumprimentando, que a gente está de bem com os nossos irmãos, só que aqui mais à frente, no 18, o Senhor fala assim: ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito que ele apanhou os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos. Igreja, ainda que eu e você aparenta ser de uma maneira, ainda que eu e você aparentamos estar de uma forma, ainda que eu e você tentamos viver de alguma maneira, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que esquadrinha, e Ele sabe aquilo que tem dentro do meu e do teu coração, Ele sabe aquilo que tem dentro do meu e do teu pensamento. E todos os dias, igreja, é tempo de nós reformar o Espírito Santo de Deus. Amém. Você sabe, igreja, como é que nós começamos a entender que nós precisamos de reforma? Quando você se coloca no lugar e na dor do teu irmão, e você olha assim: será que se fosse comigo eu ia gostar? Aí, ali você começa a se examinar. E é onde começa a reforma do Espírito Santo. Porém, igreja, quando nós começamos uma obra, principalmente as donas de casa aqui devem saber, que quando nós começamos uma obra, nós temos o pedreiro, o cimento, a bagunça, toda aquela sujeira, não é assim? Aí, existe o que no meio disso? Entre o começo da obra e o término dela, o processo. E o processo, igreja, o processo da reforma dói. Você sabe por quê? É fácil a gente amar aquele que te serve. É fácil a gente amar aquele que a gente simpatiza, aquele que a gente acha bonito, aquele que pode me servir no momento que eu preciso. Agora, igreja, difícil mesmo é você amar aquele que não dá bom testemunho, aquele que você sabe que não está torcendo para você vencer, aquele que você sabe que se você tropeçar, ele vai sorrir porque você caiu. E você ainda tem que amar, sabe por quê? Porque isso é ser o templo do Espírito Santo. E você tem que amar, e nós temos que perdoar da mesma maneira, porque isso é ser parte do corpo do Espírito Santo. Quando a gente começa a se examinar e a dor do nosso irmão não nos incomoda, e a dor do nosso irmão não dói na gente, nós precisamos de reforma sim. Porque o Senhor perdoaria, a palavra do Senhor fala que Ele não tira, Ele não faz acepção de pessoa. A palavra do Senhor também vai me dizer que Ele não faz acepção de uma mentirinha e de um pecado. Tudo é mentira e tudo é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão, não é assim que a Bíblia fala? E se não existe nem pecadinho nem pecadão, é porque Ele tira igual. O mesmo peso que tem uma mentira, é o mesmo peso que tem alguém que matou. É o mesmo peso que tem. Ainda que nós carnais falamos que não, mas Deus vê todos iguais. Deus vê que são todos pecados. E como é que nós entramos em reforma? Quando a gente começa a renunciar o orgulho, quando a gente começa a renunciar, realmente eu não gostaria que fizesse aquilo comigo. Quando você vê uma pessoa falando do teu irmão, sai da roda. Não concorda, não compactua com aquilo, porque senão aqui não tem como aquilo crescer. Você sabe por quê? Porque aí quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você vai conseguir distinguir. Ai meu Deus, eu estou falando isso, mas e se fosse eu, e se tivesse alguém falando de mim? Isso é a reforma do Espírito Santo. Isso é a reforma do Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que para entrar no céu não entra bagagem. E o que é a bagagem? Tudo aquilo que a gente carrega, que o Senhor não se agrada. É a mágoa, a falta de perdão, é o rancor. E tudo aquilo que a gente tem vontade de falar e não fala, fica onde? Não fica entalado? A gente não costuma dizer que fica com aquele nozinho aqui. Aí, às vezes, no momento da nossa raiva, quando alguém nos desagrada, no momento do nosso nervoso, a gente quer falar o quê? A gente não quer botar tudo pra fora? A gente não quer falar tudo que acha, tudo que pensa? Aí, se você começa a se examinar e falar desse jeito assim, mas eu gostaria de ouvir isso,
Como seria? Aí quando você começa a olhar a igreja com esses olhos, você começa a ver que você está sendo reformado. E é bem verdade que nós passamos pela reforma do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando nós estamos para receber. Quando nós estamos para receber algo, nós passamos por um processo que a gente olha de um lado para o outro, para frente e para trás, parece que está tudo contra, parece que está tudo amarrado, parece que você não consegue pular, andar de uma rua para outra. Sabe para quê, igreja? É porque você está em reforma. Se você está com uma obra na sua casa, e aí o pedreiro fala assim: nós vamos bater aquela laje, e nós precisamos de 6 colunas, 3 e 3. Aí você saiu para trabalhar e o pedreiro ficou lá. Quando você chegou, tinha 2 colunas aqui e 3 ali. Correto? Sim, tá faltando uma. Aí vai bater a laje. Aí passou um mês, a laje secou. Passou 2 meses, a laje tá assim, vamos começar a mexer. De repente, a laje começou a ceder. A laje começou a ceder. A laje rachou, já não está mais confiável de construir em cima. Você sabe o que eu entendo com isso, igreja? Enquanto você está no processo, enquanto você está em reforma, Deus está te moldando para receber o melhor. Porque se você quer tanto algo e Deus não te dá, é porque Ele sabe que lá na frente pode acontecer alguma coisa errada. Lá na frente pode dar alguma coisa errada. Então, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, estamos em processo de reforma. Nesta noite, o Senhor ministra ao meu coração que a igreja está em processo de reforma. E para que nós possamos, e qual é a nossa obra? Qual é o fim da obra? Não é ver o céu? Qual é o fim da obra? Não é ver Jesus? E enquanto nós estivemos aqui, nós continuamos aqui em reforma. E para que nós estamos em reforma, um pedreiro faz a coluna sozinho? Não faz, não é? Sabe o que eu entendo, igreja? Deus quer união. Deus quer que nós sejamos todos iguais. Deus quer que a dor do seu irmão seja a tua dor também. Sabe, igreja? Eu não ia falar, mas eu vou falar. Não ia falar, eu falei, Deus, leva essa palavra para outro canto. Mas eu não vou engolir o que Deus está falando. Amém. Deus está falando que quando a dor do seu irmão não dói em você, quando a dor da sua esposa, quando a dor do seu marido não dói em você, vocês precisam de reforma. Quando nós encontramos, quando a gente entra dentro de casa, principalmente as donas de casa, quando a gente entra no banheiro, você vai ver um azulejo mais escuro que o outro. Rapidamente a gente pensa, é o quê? Está infiltrado. Vamos procurar onde é que está infiltrado. Quebra uma parede, quebra outra e vai descobrir que o cano não era nem daquela parede. É um cano que vem lá da parede do vizinho, já passei por isso. Vem lá da casa do vizinho. O povo para economizar, ao invés de fazer 2 paredes, faz uma só, uma bagunça danada. Aí, o que você vai fazer? Para você trocar aqueles azulejos, não vai ter que cair tudo. Sabe o que eu entendo, igreja, com isso? Não espera ter que começar a construção do zero. Não espera Jesus descer a construção do chão para fazer tudo novo. Sabe por quê? Eu consigo entender que se lá atrás na construção tivesse feito 2 paredes, cada vizinho ficasse com a sua parede, não teria que derrubar a parede. Vocês conseguem entender? Igreja, desperta. Deus fala nessa noite, é tempo de despertar. É tempo de se unir. É tempo de se unir, porque a nossa luta é uma só. A nossa luta é contra a prostituição, a nossa luta é contra a separação, a nossa luta é contra a divisão, a nossa luta é contra a falta de amor e contra a falta de caráter hoje no meio dos irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Falei para Deus, Senhor, muda o rumo dessa oração, muda o rumo dessa pregação, mas eu não vou levar para casa aquilo que Deus mandou falar. Aleluia. Deus manda falar que tem gente aqui que precisa de reforma. E não vai entrar 2021 da mesma maneira que vai encerrar esse ano.
começar a tirar os pedaços dos blocos. Aí, igreja, é aí que dói. É aí que dói. Sabe por quê? Tira um pedaço do bloco, aí primeiro cai o azulejo, cai um pedaço do bloco, aí o bloco já começa a cair o reboco, aí o cano tá furado. Aí você sabe o que eu entendo com isso? O tempo passou e o povo perdeu tempo. Perdeu tempo com algo que eles pudessem adquirir mais. Estão deixando o tempo passar. Porque Deus quer levar mais profundo, Deus quer levantar de uma tal maneira, Deus quer subir daqueles que todo mundo vai falar, foi Deus que fez. E o eu não deixa, o ego não deixa, o egoísmo não deixa, o eu sou não deixa. Mas nós não somos nada. Nós estamos em reforma, igreja. Nós estamos em reforma. E é bem verdade que quando nós estamos na construção de um cômodo, quando nós estamos na reforma de um cômodo, de uma parede, seja lá o que for, não faz bagunça? Não é assim? Não faz bagunça que nem quando nós fazemos uma mudança? Nós não sabemos onde tem nada. A mulher, dona de casa, chega em casa e fica desesperada, não sabe que tem uma panela, não sabe que tem um copo, não sabe que tem nada. Só que daqui uns 10 dias, quando você vai ver, tudo perfeito, olha a casa linda. Os móveis tudo combinando, não é assim? Não é assim, igreja? Vocês já fizeram mudança? Amém. Não é assim? As coisas tudo combinando. Você sabe o que eu consigo entender com isso? Ainda que diante dos teus olhos você não esteja vendo nada, Deus vai fazer. Ainda que diante dos teus olhos Deus vai fazer, porque nós estamos em reforma e a reforma tem dia e tem hora para acabar. Amém. E o engenheiro das nossas vidas nessa noite é Jesus. Nós somos todos iguais, igreja. Eu não sei o porquê que Deus tomou o rumo dessa pregação dessa maneira, mas o meu coração ardia ali que eu não conseguia ficar sentada. E acabou que eu estudei, não foi nada. Não foi nada. Acabou. Mas o Senhor falou aqui no versículo 18 que o Senhor ele sonda os pensamentos. E Ele sabe o que eu e você veio buscar nessa noite. Ele sabe o que eu e você precisa, porque é bem verdade que até quando nós vamos rebocar uma parede, o pedreiro vai lá e fala assim, compra cimento, só cimento dá. Aí o pedreiro da segunda opinião, do segundo orçamento fala, não, compra cimento e areia. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Deus precisa de dois para andar junto. Deus precisa de dois para andar em concordância. Porque a parede não reboca só areia, mas só o cimento também não vai fazer o reboco. Como é que faz? Então o que Deus faz? Mistura os dois. E quando Deus mistura os dois, faz aquela mistura tão boa, que quando você joga na parede, aquilo vai secar. E quando você joga o cimento na parede, você tem a impressão que está feio, que está molhado, tem um cheiro estranho. Igreja, mas é o tempo da reforma. E o que você veio buscar nessa noite não está no começo nem no meio, está no fim. E o fim, louvado seja o nome do Senhor, é o alvo que eu e você espera. É o alvo que eu e você busca. E o que você veio buscar nessa noite? É a reforma da sua vida sentimental, é a reforma da sua vida financeira, é a reforma da sua vida espiritual. Ei, nesta noite, o obreiro, nesta noite, o engenheiro dessa obra se apresenta para vocês aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem um porém. Aí é fácil todo mundo dar glória, né? Só que tem um porém. Quando o pedreiro chega para trabalhar, o que ele precisa para fazer a massa? Alguém sabe me dizer? Espaço. Não é verdade? Para o pedreiro trabalhar, ele precisa de espaço. O pedreiro mexer a massa, joga o cimento, joga na areia, peneira a pedra, não é assim? Ele precisa de quê? Tempo. Não é verdade? Precisa de tempo. E o último detalhe, igreja, para a gente começar a se examinar. Eu já vou terminar, não é por muito enfadigar, não é por muito falar. Depois que ele precisa do espaço, ele precisa do tempo, ele precisa de quê? Da aprovação do dono
vai falar que vai trabalhar de tal maneira. Você sabe o que eu entendo com isso, igreja? Eu não sei o porquê que Deus manda falar, mas eu vou falar. Você sabe o que acontece? Por que Deus está falando que Ele precisa do dono da aprovação da casa? Porque Deus não vai entrar se você não der espaço. Deus não vai trabalhar se você não der o tempo. Só que se você não permitir, Ele também não vai fazer. Você tem que fazer. Você tem que permitir. Você tem que dar lugar para que o Senhor entre, para que o Senhor restaure e para que o Senhor faça aquilo que Ele achar melhor e da maneira que Ele achar melhor. É bem verdade que nós temos o costume de passar pela prova, ficar assim. Nós temos o costume de passar pela prova e ficar assim, seja feita a vontade do Senhor. Mas aí quando vai dobrar o joelho, fica, Deus, abre lá. Senhor, me dá. Deus tira. Deus toma. Senhor, eu preciso. Aí você coloca na mão do Senhor e 2 horas depois que você foi orar, você tirou. Não é verdade? Não é assim? Nós somos assim, nós somos falhos. Aí sabe o que eu entendo? O pedreiro precisa de tempo. Aí ele precisa de tempo. O pedreiro chegou, vim trabalhar. A gente abriu a porta da casa, o pedreiro entrou. Igreja, dobra a comunhão que o Senhor está falando. Dobra a comunhão porque é forte o mistério que Deus tem essa noite. Para mim e para a sua vida. Aí o pedreiro chegou, ele abriu a porta. Você abriu a porta, ele entrou. Você permitiu. Você permitiu. Depois que você permitiu, você fez o quê? Você abriu espaço. Você sabe o que eu entendo com isso? Limpa o coração daquilo que já passou. E deixa espaço para Deus entrar com o novo. Porque enquanto tiver o velho, enquanto tiver a parede velha, enquanto tiver a janela rachada, enferrujada, não tem espaço para colocar nova. Glória a Deus. Igreja, é algo tão glorioso. Tão glorioso, se os irmãos pudessem sentir o que eu estou sentindo. Igreja, é algo tão glorioso. Tem gente aqui nessa noite que em 2021 vai falar assim: só o Senhor é Deus. Amém. Aí você vai falar assim, mas por que em 2020 não? Sabe por quê? Porque você está no tempo da reforma. Aleluia. Você está no tempo da reforma. Começa a limpar o espaço que o pedreiro nessa noite está entrando. Começa a limpar o espaço que o pedreiro está entrando. Canta. Oh, aleluia. Começa a limpar o espaço, igreja. Começa a limpar o espaço e dá lugar para Deus entrar com o novo. Porque eu estou sentindo cheiro de tinta nova na vida de crente aí. Amém. E agora, igreja, para terminar, depois que o pedreiro bateu a laje, ele já limpou a sujeira, não é verdade? Se o pedreiro for trabalhar na minha casa, ele tem que deixar tudo limpo. Se ele deixar aquilo de madeira, vassoura, pá, tudo espalhado limpo para ele, ele fala, pode voltar aqui e vem recolher. Por isso Deus não dá nem asa. Aí, igreja, o espaço já está limpo. O que é que nós vamos fazer? O acabamento. Aí qual é o acabamento? É a pintura, ou os quadros na parede, ou a cortina na janela. Aí a obra fica completa. Você sabe o que eu entendo, igreja? Depois que você deu lugar para papai entrar, papai entrou, você limpou o espaço para papai trabalhar, papai já fez a construção. Você sabe qual é o detalhe agora do acabamento? Esquece o que já passou. Quando nós colocamos uma janela nova, ela está tão nova, ela está tão perfeita, que a gente não quer lembrar daquela janela velha enferrujada de zinco, que tinha lá e fazia um barulho, só Jesus, quando chovia, nós achávamos até que era dentro de casa a chuva, quando a água batia na janela. Aí Deus foi lá, preparou, colocou uma de alumínio. Sabe o que eu entendo com isso? A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa para aqueles que creem será maior que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Começa a colocar a cortina na janela. A cortina serve para quê, igreja? Alguém sabe me dizer? Tampa o sol, tampa o vidro, tampa qualquer coisa. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Nem toda reforma é para todo mundo ver. Tem coisa que é feito em silêncio. Tem coisas que ninguém precisa saber que está reformando. Tem coisa que o vizinho do lado não precisa saber que está sendo pintado. Louvado seja o nome do Senhor. Colocou o quadro na janela. Você sabe o que é o quadro, igreja?
Para você pendurar o quadro, você precisa do quê? Do prego, do parafuso, seja lá o que for. Tapa a brechinha. Tapa a brechinha. Porque o quadro é algo belo, o quadro é algo maravilhoso, é uma imagem, uma pintura, uma escultura, seja lá o que for. E quando você baixa o prego, você tampou a brechinha. E o que veio em cima do prego, da brechinha? Algo lindo. Tapa a brecha para receber, igreja. Tapa a brecha. Deus está na casa. E Deus fala, tapa a brecha para receber. Porque Ele é fiel e Ele vai fazer. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está pedindo. Não veio em 2019. Eu vou esperar em 2020. Continua. 2020 também não veio, está quase acabando. Igreja. É bem verdade que tem gente que tem mais condição. E a obra termina muito rápido. Quando a gente bem observa, como construiu Levi. Em compensação, tem outras que ela começa assim, levanta uma parede, daqui a 2 meses levanta outra, passa mais 3, 4 meses para levantar uma porta, até bater a laje já se passou 1 ano. Não é verdade? Não é bem assim? Você sabe o que eu entendo com isso, igreja? É de coração para coração que Deus trabalha. É de coração para coração. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos naquele primeiro amor, a nossa fé é algo tão inabalável, mas é algo tão inabalável, que alguém fala assim, vamos ali que nós vamos orar, não sei quem tem demoniado, manda mais, vamos orar. Não é assim, Claudinho? Manda mais. Fala assim, vamos ali que a mulher vai morrer. Não vai morrer não, porque Deus veio para dar vida e abundância. Levanta! Não é assim? Aí, tem umas pessoas, tem uns irmãos, que primeiro ela dá um glória, aí daqui a pouco, mas eu não gosto daquele irmão porque falou gritando. Eu fui pro culto domingo, mas você gostou daquela pregação? Então, igreja, tem gente que quando Deus entra para fazer a reforma, Ele alavanca. E tem gente que Deus tem que trabalhar por etapas. Sabe por quê? Porque nós não damos espaço para o pedreiro trabalhar. Igreja, tome posse daquilo que o Senhor veio falar para você nesta noite. Abre a porta, dá lugar para a reforma. Limpa o espaço para o pedreiro trabalhar. Porque para finalizar, coisa gloriosa é quando você olha tudo que você passou, tudo que você teve que trabalhar para pagar a obra. E depois ver a obra perfeita. Às vezes a gente tira dinheiro, não sei da onde. Como é que vai ser esse mês? Rapaz, estou devendo 5 mil de pedreiro. Vai marcar de pedreiro 7 vezes em nome de Jesus, mas um exemplo. Estou devendo 5 mil de pedreiro, devo não sei quantos mil empréstimos no cartão. Aí de repente, vou ficar louca. Vou pagar como? Quando você entra dentro daquele lugar, é meu. Eu construí. Tem algo mais gratificante que isso? Você sabe o que eu entendo, igreja? Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus é aquele que começa, é aquele que termina, é aquele que dá, é aquele que tira. É aquele que fala, aquele que esquece. Aquele que escreve e aquele que apaga. Sabe o que eu consigo entender, igreja? Que todo o poder está nas mãos dele. E nada nós podemos fazer se não for da permissão dele. A única coisa que nós podemos fazer que nos sobra é ser obediente. O nosso único trabalho é adorar. Eu sempre costumo falar isso. Nosso único trabalho é adorar. Sabe por quê? Olha o que o Senhor falou para mim e para você nessa noite. O pedreiro chegou, ele quer o lugar, ele quer o espaço para trabalhar. Limpa o espaço que ele vai começar a trabalhar na obra. O processo dói. O processo da reforma é cruel. Mas que coisa linda você ver a casa inteira. Que coisa linda você ver tudo inteiro. Que nessa noite nós possamos dar lugar, igreja. Nós possamos limpar o espaço. O Senhor entrar e fazer algo novo nas nossas vidas. Desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode aumentar mais assim. Sua máscara está aqui, Tati.
Amém? Pode aumentar. Deixa eu postar a voz aqui. Amém, né? Obras. Eu entendo que essa palavra que nós somos obras inacabadas de Deus, né? Somos obras nas mãos de Deus, que Ele ainda está trabalhando e moldando a cada dia para sermos, no final, Ele é o autor e o pintor e o consumador da nossa fé, né? E nós estamos, como diz a Tati, em obra. Somos obras inacabadas na mão do Senhor, né? Isso significa que nós estamos num processo mesmo. E às vezes o processo não é fácil. Dói. Hoje mesmo eu estava falando com a Tati e a gente conversando. Parece que no final do ano, quando mais um ano está findando, está terminando, nós entramos num processo de reflexão, de questionamentos, de perguntas, de porquês, de o quês. E muitas vezes nós não temos respostas. Às vezes as perguntas vêm, Deus, mais um ano acabou e a minha promessa. Mais um ano está acabando e as minhas respostas. Mais um ano está terminando e as minhas bênçãos. Cadê, Senhor? Cadê? Cadê tudo aquilo que tu me prometeste durante todo o ano? Mais um ano terminou e eu ainda não vi, ainda não recebi. E é natural entrar nesse processo. Você não é menos humano e nem é mais divino porque você entra no processo do questionamento. Não, isso significa que você é uma obra nas mãos de Deus, que ainda não findou, então também as coisas não aconteceram porque ainda não chegou a hora certa. Porque ainda não chegou o momento certo. Há tempo e modo, como diz em Eclesiastes, há tempo e modo para tudo nessa vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de chorar, mas há tempo também de se alegrar. Há tempo de dizer sim e há tempo de dizer não. Então há tempo e modo para tudo nessa vida. E nós temos um autor e consumidor de nossa fé, que é o que nos sustenta, que é o Senhor, que é Deus, né? Então, como ela disse aqui, precisa de espaço. Deus precisa de espaço para trabalhar em sua vida. Você precisa dar para Ele todo o espaço necessário, dizendo a Ele, Senhor, eis-me aqui, faça de mim conforme o teu querer e a tua vontade. Deus precisa de tempo para trabalhar e moldar e transformar você. Então, Senhor, que seja feita a tua vontade no teu tempo. Porque o que nós queremos é tudo para ontem. Nós somos ansiosos, angustiados, apressados. E por isso muitas vezes nós atropelamos e perdemos a oportunidade de viver o melhor de Deus. Nós cantamos aqui Deus de promessa, Deus de aliança, que não é homem que minta, nem que engane, que a promessa que Ele fez, Ele vai cumprir. Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco e Ele não quebra aliança. Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança com Deus somos nós, Ele não quebra. Desde a aliança adâmica, abrâmica, mosaica, noética e a de Jesus, todas essas alianças, são 5 no total, com a do Novo Testamento, que é a vinda do Filho dele. Ele não quebrou nenhuma até hoje. Todas que Ele prometeu, Ele cumpriu. Então Deus precisa de tempo, de espaço, e depois você precisa ser aprovado. Isso significa que você está sendo provado para ser aprovado. Nós precisamos ser aprovados para sermos aprovados. Quando você vai fazer uma prova na faculdade ou no colégio, o que acontece? Se você não passar na prova, ou você repete o semestre, ou você tem que fazer uma segunda prova quando você tem a oportunidade. Não é assim? Você não passou. Se você não passou, você vai para o outro estágio? Não vai para o outro estágio. Então isso significa que se nós não passarmos nas provas que Deus tem colocado nas nossas vidas, nós não vamos para o estágio onde Ele está esperando que nós cheguemos.
que é para receber as suas bênçãos e as suas promessas. Amém, igreja? Amém. Então, o que diz o louvor, aquele que começou a boa obra é o mesmo que é fiel para aperfeiçoar dia após dia. Então, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel, não desistirá, né? Enquanto não houver terminado, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Ele é fiel. Não viva do que você vê, viva do que você crê. A Tati leu nesse texto: não sabeis que sois santuário de Deus? Quem é santuário de Deus? Você e eu. Nós somos o templo do Espírito Santo. Esse templo aqui físico que nós estamos aqui, quando nós saímos daqui, ele é apenas um espaço vazio. Ele não tem vida. Eles são só paredes geladas e um ambiente vazio. Mas você continua sendo templo quando você vai para a tua casa, quando você vai tomar um café, quando você vai trabalhar. Você continua sendo templo onde você estiver. O templo aqui, ele é consagrado a Deus, mas ele vazio, ele não é nada, ele não serve para nada. Porque ele só tem vida quando eu e você estamos aqui. Então ele diz que você é um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habite em vós. Se eu sou um santuário, então o Espírito Santo precisa habitar em mim. Ele precisa estar dentro de mim. Aí ele diz aqui ainda: se alguém destruir o santuário de Deus, que é você mesmo, se você destruir o seu físico, o seu corpo, que é o santuário que Deus te deu, confiou em você para você cuidar dele aqui da melhor maneira. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por que tem muita gente sendo destruído e vivendo uma vida tão sofrida, tão difícil? Porque está com as brechas abertas, como diz a Tati. Precisa tampar. Está destruindo o próprio templo, que é você. O templo de Deus, ele diz que Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Seu santuário é sagrado. Como é que você deixa ele ser contaminado com coisas tão ruins? Então não deixe nada contaminar o seu santuário, que é o seu próprio corpo. Amém, igreja? Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Nós vamos orar para que o Senhor nos ensine a cuidar bem, da melhor maneira, do nosso santuário, que é este templo que Ele nos confiou. Que o Senhor possa nos conceder a graça de sermos filhos que saibam ter sabedoria para cuidar do templo dele. Esse microfone está muito ruim, alguém pode ajustar, por favor? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, vir sobre essas vidas, Deus, sobre esses pedidos de oração, Pai. Coloque tuas mãos em cada urna, Senhor, em cada nome aqui dentro, em cada foto, em cada cartão de visita, Deus. Coloque as tuas mãos, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca, Espírito Santo, cada pedido que esteja de acordo com a tua vontade, ó Deus, que eles possam se realizar, Deus. Toca em cada nome, em cada caderno, em cada pasta de visitantes, em cada nome desses visitantes que um dia esteve aqui, ó Senhor. Coloque as tuas mãos no livro do rol dos membros dessa igreja. Coloque as tuas mãos em cada nome que tem sido colocado aqui de famílias que recebem orações deste lugar, Pai. Que eles queiram te conhecer como nós te conhecemos. Que eles possam desejar a tua presença, Senhor. Que eles possam descobrir que tu és o amado das nossas almas. Que todos os pedidos de orações, que todos os pedidos que estejam de acordo com a tua vontade, que eles possam passar
que estão aqui presentes, ó Deus. Queremos clamar a Ti pela família, as famílias que têm pedido oração, que estão em casa. Senhor, que a Romilda Dias, Deus, possa ser alcançada na saúde dela. Deus, toca na vida da Romilda, Deus. Tira todo espírito de depressão da vida dela. Traga a saúde, renove a saúde dela, Deus. Coloca as Tuas mãos, Senhor, na vida dela. Coloca as Tuas mãos na saúde da Romilda, Deus. Tira tudo aquilo que ela perdeu, que tem enfraquecido ela, que tem feito ela querer desistir da vida, que tem feito... Nada pode te fazer desistir, Romilda, porque Deus, Ele está aqui, Ele continua vivo, Ele é um Pai que cuida. Senhor, cuide da Romilda, Senhor, cuide da saúde dela, visite o sangue dela, Senhor, toca na vida dela, visite a Lili, Senhor, traz renovo, traz descanso, Senhor, renova o físico da tua filha, renova o profissional, o emocional, Senhor, traga renovo no trabalho dela, Senhor, que ela consiga concluir tudo aquilo que ela tem colocado diante de Ti, ó Pai. Coloca, Senhor, nas Tuas mãos na vida dela, renova, tira todo o cansaço físico da Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, visite a Dona Marlene Bezerra também. Coloca as Tuas mãos na vida da Dona Marlene, que tem nos assistido de casa, por não poder sair, Pai. Alcance a saúde dela, alcance a família dela, cuide da Tua filhinha que sente tanta vontade de estar na Tua presença, e nós podemos estar e muitas vezes não vamos, Senhor. Senhor, que Tu possas alcançar ela e toda a sua família. Visite também a Edivalda, Senhor. Coloca as Tuas mãos na vida da Edivalda, mãe da Kaline. Coloca as Tuas mãos nessa família, Deus. Visite a Tua filha, Pai. Cura, cuida, proteja, Pai. Tu és o nosso amado, Senhor. E visite a vida da Kaline também, Pai. Tira todo o cansaço, todo o desânimo, para que ela possa estar diante da Tua presença. Visite a saúde da Edivalda, Senhor, e toda essa família. Visite a Jane e o Luiz, Deus. Toca na vida da Jane e do Luiz. Visite essa família, Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, nessa família, abençoando o menino, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo saúde, cura emocional, cura física, cura espiritual em todas as áreas, Pai. Cura familiar, alcance ela e toda a sua família, Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Deus. Te pedimos porque sabemos que aquele que clama a Ti, Tu responde os nossos clamores, as nossas orações neste lugar, por essas almas, por essas vidas, por vidas que precisam ser impactadas e Te conhecer, que possam se deixar ser obra na Tua mão, para que Tu possas começar a boa obra que Tu começou em cada um e aperfeiçoar, Deus, que Tu possas tocar na vida do Clesildo, Deus. Traga libertação, Senhor, na vida do Clesildo. Coloque as Tuas mãos na vida do Teu filho. Abra as portas para ele conseguir a aposentadoria dele. Tu sabes que a saúde dele está abalada, ele não tem condições praticamente nem de andar direito. Precisa, Senhor, conseguir essa aposentadoria. Que Tu vai na frente, coloque as mãos, Senhor, e visite a causa do Clesildo, Deus. Toca, Espírito Santo, tirando toda a dor da coluna do Teu filho, Deus, em nome de Jesus. Fortaleça a fé dele, que ele não desanime, que ele não desista, porque quando está mais próximo é quanto mais difícil fica. Que ele não desista, para que ele possa alcançar esse intento, que é uma necessidade, Senhor. Senhor, visite a Sandra Nascimento, toca na vida sentimental da Sandra, Deus. Coloca as Tuas mãos nessa área da Tua filha, visitando, mudando a história de relacionamentos frustrados que a Tua filha teve. Prepara um homem de Deus para a Tua filha, prepare um relacionamento sincero, verdadeiro, Senhor, para que ela possa amar e ser amada verdadeiramente como nunca antes, ó Senhor. Visite a Sandra, visite a Aparecida Nascimento também, visite a saúde da Aparecida, Deus. Toca na vida da Tua filha, Deus. Coloca as Tuas mãos na vida da Aparecida, visite a saúde dela, Deus. Entra, Senhor, na saúde, entra nas articulações da Tua filha, entra nos joelhos, nos artérios, Senhor, nos cotovelos, em toda a parte articulada da Tua filha, tirando toda a rigidez, todas as dores, ó Deus. Visite, Senhor, a saúde da Tua filha.
visão do teu filho, ó Deus. Coloca as tuas mãos é poderosa para curar a saúde, a visão, porque não tem coisa pior do que ter dificuldade de enxergar, mesmo cegos espirituais. É difícil, imagine o cego, aquele que é físico, ó Deus, que teu filho possa voltar a enxergar claramente, ó Deus. Coloca as tuas mãos na vida dele, na saúde dele, Deus. Senhor, visite a Leninha Oliveira, cuide da saúde dela, da família, Senhor, da minha irmã que também está com Covid, ó Deus. Visite ela, curando, libertando, tocando com as tuas mãos poderosas. Entra na saúde dela, vai lá, Espírito Santo de Deus, com os seus anjos e visite. Coloque as tuas mãos na saúde dela, cuide para a rápida recuperação dela e da nora dela, que também está com Covid, com pneumonia, ó Deus. Traga recuperação para as suas filhas, ó Pai. Traga, Senhor, também para a Bia, a Beatriz, que também está com Covid, a filha da Márcia. Coloca as tuas mãos, Senhor, na vida dela e traga recuperação para as tuas filhas, Senhor. Senhor, cure, que não deixe que elas não serem internadas, não deixe que elas precisem chegar neste estágio, ó Senhor. Visite também o seu José Nascimento, cuidando, curando de todo vício, Deus, curando e cuidando da saúde dele. Toca, Espírito Santo, tu és poderoso para curar, tu és poderoso para entrar na saúde do seu José Nascimento. Toca, Deus, nós te clamamos e pedimos, Senhor, pela vida, pela saúde de cada um que pediu um coração neste lugar. Visite a nave da igreja, cada um que entrou aqui hoje. Que essa palavra, Senhor, que essa palavra de que nós somos obras nas tuas mãos, que somos templos do teu Espírito e que precisamos cuidar dele da melhor maneira, sem contaminá-lo, sem destruí-lo, sem fazer dele qualquer coisa, mas cuidar, Deus, que nós possamos sair com essa consciência e deixarmos que o Senhor cuide, que o Senhor cuide de cada um, transforme, anime, revigore, que o ano de 2021, Senhor, mesmo com as perspectivas tão ruins que nós temos, que para nós, teus servos, teus filhos amados, seja um ano muito melhor do que esse, ó Deus. Senhor, eu profetizo, Senhor, que para os filhos da luz não vamos sentir tanta dificuldade como muitos sentem ou sentiram neste ano, ó Deus. Continue visitando, Senhor, cada vida, cada coração. Toca, Senhor. Milagres,
belo entre milhares. Amém? Enquanto eles já vão se preparando para adorar, nós vamos ofertar ao Senhor. Quem for ofertar, levante as suas mãos, pegue um envelope. Quem não for, fique em paz, fique à vontade. Amém? Não se constrange. Pessoal que está em casa, que tenha uma noite abençoada, que possam ser alcançados pelas orações neste lugar, que a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês. E até domingo às 18h30. Um beijo para todos.